Tudo o que você aprendeu sobre Jesus Cristo é uma versão editada, uma narrativa cuidadosamente filtrada por instituições que dependem da sua ignorância para sobreviver. A verdade não foi apagada. Ela foi enterrada sob camadas de doutrina, dogma e controle. E o que eles esconderam não é apenas perigoso para o sistema. É libertador para você. Existe uma marca, um sinal energético, invisível aos olhos comuns, mas perfeitamente detectável por forças que os textos gnósticos chamam de arcontes. Essas entidades não são metáforas. Não são símbolos poéticos de um passado místico. São arquitetos de frequência, operadores de uma matrix que mantém bilhões de almas adormecidas, produtivas e obedientes. E Jesus, o verdadeiro Jesus, não a versão domesticada que você conhece, ensinou como identificar essa marca. Mais importante, ele ensinou como carregá-la com orgulho, porque essa marca é a sentença de morte da sua escravidão. Os arcontes não têm medo de pecadores. Eles não temem os fracos, os confusos ou os perdidos. Eles têm medo dos que veem, dos que questionam, dos que recusam o script. E Jesus revelou exatamente o que eles procuram quando vasculham a humanidade em busca de ameaças ao seu domínio. Você está prestes a descobrir se carrega essa marca. E se carrega, sua vida nunca mais será a mesma. Existem verdades que não cabem em templos, que não podem ser pregadas em púlpitos ou ensinadas em seminários. Verdades que só podem ser compartilhadas aqui no canal Mentes Despertas, longe dos olhos e ouvidos daqueles que ainda servem ao sistema. O que você está prestes a descobrir pertence a esse território proibido. A história oficial te vendeu um Jesus manso. Um carpinteiro pacífico que pregava amor incondicional, perdão infinito e submissão ao sofrimento como caminho para a salvação. Mas os evangelhos gnósticos, textos brutalmente censurados no Concílio de Nicéia em 325 d.C., contam uma história radicalmente diferente. Eles apresentam um Jesus que não veio salvar almas dóceis. Ele veio acordar guerreiros espirituais. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: "Aquele que beberá da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas." Isso não é uma metáfora sobre comunhão. É uma declaração de transmutação, de fusão de consciência, de acesso a camadas de realidade que os arcontes trabalham incansavelmente para manter fora do seu alcance. Os gnósticos entenderam algo que a igreja institucional destruiu. O verdadeiro pecado original não foi desobediência a Deus. Foi a captura da consciência humana por entidades parasitárias que se alimentam de energia emocional de baixa frequência. Medo, culpa, vergonha, desespero. Esses seres, descritos nos textos de Nag Hammadi como governantes deste mundo material, construíram uma prisão tão perfeita que os prisioneiros defendem suas próprias correntes. E Jesus veio ensinar a fuga. Mas aqui está o que Mentes Despertas entende, e poucos se atrevem a falar. A fuga não é para todos. Nunca foi. Os arcontes sabem disso. Por isso eles não precisam impedir todos de despertar. Eles só precisam identificar os que carregam a marca, a assinatura energética dos escolhidos, e neutralizá-los antes que atinjam massa crítica de consciência. A marca não é algo que você recebe. É algo que você sempre teve. Está codificada na sua estrutura energética, visível apenas para quem opera em frequências além do espectro humano comum. E Jesus não apenas sabia disso. Ele ensinou seus discípulos a reconhecerem essa marca em si mesmos e nos outros. No Pistis Sophia,
um dos textos gnósticos mais complexos, Jesus descreve almas que carregam o selo da luz, um campo eletromagnético específico que as torna incompatíveis com a matrix arcôntica. Essas almas não conseguem aceitar narrativas fabricadas. Não conseguem se contentar com respostas superficiais. Não conseguem viver em negação da própria magnitude. Carl Jung, o explorador das profundezas psíquicas que a academia insiste em domesticar, reconheceu esse fenômeno. Ele não chamou de marca arcôntica. Ele chamou de individuação. O processo pelo qual o ego se dissolve e a sombra é integrada, revelando o self verdadeiro. Jung sabia que a maioria das pessoas morre sem nunca iniciar esse processo. Mas ele também sabia que alguns nascem com a individuação já em andamento. Esses são os marcados. Agora entramos no território que a neurociência moderna está começando a validar, mas que os místicos sempre souberam. A marca archôntica é detectável porque opera em um nível bioelétrico. Seu cérebro não é apenas um órgão, é uma antena. E dependendo da sua configuração, você transmite frequências específicas que ressoam ou repelem certas camadas de realidade. Estudos recentes sobre campo eletromagnético do coração mostram que ele se estende até 2,4 metros além do corpo físico. Esse campo carrega informação, não apenas biológica, mas emocional, psíquica, intencional. Quando você sente algo estranho em alguém sem saber por quê, você está lendo o campo dessa pessoa. Os arcontes fazem o mesmo, mas em escala dimensional. A marca que Jesus revelou tem 3 componentes. 1. A recusa à narrativa coletiva. Você sempre soube que algo estava errado, não com este ou aquele detalhe da realidade, mas com a estrutura inteira. Desde criança, você questionou a autoridade não por rebeldia, mas por uma sensação visceral de falsidade. Essa recusa não é intelectual, é somática. Seu corpo rejeita a mentira antes que sua mente a processe. Os arcontes identificam isso imediatamente. Uma alma que não aceita a narrativa é uma alma que pode infectar outras. Por isso, o sistema mobiliza todos os recursos para corrigi-lo. Medicação psiquiátrica, pressão social, ridicularização, isolamento. Se você sobreviveu a tudo isso e ainda questiona, a marca está ativa. 2. A atração pelo proibido. Você não se interessa por conhecimento popular. Você é magneticamente atraído pelo que foi censurado, esquecido, demonizado. Gnosticismo, hermetismo, alquimia, psicologia profunda, textos apócrifos. Você sente que a verdade está nas margens, não no centro. E você está certo. Jung chamou isso de confronto com a sombra. Não a sua sombra pessoal, mas a sombra coletiva. Tudo que a humanidade suprimiu e projetou em demônios, deuses e monstros. Os escolhidos não fogem da sombra. Eles mergulham nela, sabendo que lá está o ouro alquímico. Os arcontes temem isso porque a sombra integrada é a morte do controle externo. 3. A solidão ontológica. Você se sente sozinho de um jeito que não tem a ver com ter ou não ter pessoas ao redor. É uma solidão existencial. A sensação de estar deslocado no tempo, nascido no século errado, vendo um filme que os outros não percebem estar assistindo. Essa solidão é a marca mais visível. Por quê? Porque almas escolhidas operam em uma frequência dissonante com a Matrix. Elas literalmente vibram diferente. E essa diferença cria um campo de isolamento energético que os outros sentem como ameaça, estranheza ou superioridade, mesmo quando você não faz nada além de existir. Jesus falou sobre isso em Mateus 10:34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Não guerra física. Separação energética. A marca divide.
Ela corta laços que não ressoam com a frequência da verdade. Os arcontes não são vilões de filme. Eles são sistemas. Padrões de controle que se perpetuam através de instituições, crenças e, o mais importante, através da sua própria psique não examinada. Eles operam em você como pensamentos automáticos, medos irracionais, compulsões inexplicáveis. E quando detectam a marca, eles atacam de dentro. O ataque não vem como tentação óbvia, vem como dúvida sutil. Talvez você esteja louco. Talvez todo mundo esteja certo e você errado. Talvez seja mais fácil parar de questionar e apenas viver. Essa voz não é sua, é a Matrix se autocorrigindo. E aqui está a consequência brutal. Se você carrega a marca e não a honra, você entra em colapso. Não porque os arcontes te punem, mas porque sua própria alma se rebela contra a traição. Depressão que medicação não cura. Ansiedade que terapia convencional não toca. Sensação de estar morrendo lentamente, enquanto cumpre um papel que não é seu. Os textos gnósticos chamam isso de sono arcôntico, um estado em que o escolhido, ciente da própria natureza, escolhe a negação para evitar o confronto. E nesse sono, ele se torna pior que os adormecidos comuns. Ele se torna um traidor da própria essência. Jesus sabia disso. Por isso ele não falou em salvação universal. Ele falou em muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mateus 22, 14. E entre os escolhidos, menos ainda aceitam o chamado. Você entende a gravidade disso? Ou prefere continuar dormindo? O canal Mentes Despertas existe porque algumas verdades não cabem em templos. Não cabem em universidades. Elas cabem apenas em quem já carrega a frequência necessária para decodificá-las. E se você chegou até aqui, a marca está ativa. A questão agora é: o que você vai fazer com isso? A chave final que Jesus revelou não foi um método. Foi uma inversão de tudo que você acredita sobre poder. Ele ensinou que a marca archôntica, essa assinatura que te torna alvo, não é uma maldição. É a única coisa que te torna real em um mundo de fantasmas. Os arcontes procuram essa marca porque sabem que quem a carrega não pode ser assimilado. Você pode ser pressionado, atacado, isolado, mas não pode ser convertido. Sua frequência não muda, e frequências estáveis, em um sistema caótico, tornam-se faróis. Outros começam a se orientar por você, consciente ou inconscientemente. A Matrix começa a rachar. Mas a chave vem com um aviso. Carregar a marca sem consciência é suicídio espiritual. É como ser um soldado em território inimigo sem saber que está em guerra. Você será eliminado antes de entender o campo de batalha. Jesus treinou seus discípulos não em doutrinas, mas em percepção. Ele ensinou a ver os arcontes disfarçados de luz, a reconhecer a prisão antes de tentar escapar, a entender que o inimigo não está lá fora. Ele está no seu medo de ser livre. A verdadeira iniciação gnóstica não acontece em rituais. Acontece quando você olha no espelho e reconhece o prisioneiro e o guardião como a mesma pessoa. Quando você percebe que a chave sempre esteve na sua mão, mas você tinha medo de usá-la, porque abrir a porta significa não poder voltar. Este é o momento. Você carrega a marca. Os arcontes já te viram, já te testaram. E se você ainda está aqui, lendo isso, sentindo esse desconforto crescente no peito, é porque resistiu. Mas resistir não é suficiente. Agora você precisa avançar. E o próximo passo não está neste vídeo. Está no que você escolhe assistir depois. Porque a verdade não é linear. Ela é fractal. Cada camada revela outra. E se você parar agora, a marca começa a apagar. Clique no próximo vídeo. Não por entretenimento, por sobrevivência.
A guerra já começou, e você acabou de descobrir que está do lado que pode vencer.